Boa tarde a todos, a todas. Tudo bem? Vamos fechar os olhos um instante para que a gente possa fazer uma oração. É muito importante, né, a força da oração. O Espiritismo fala disso também. Querido Deus, Senhor Jesus Cristo, amigos do plano espiritual, nossos anjos da guarda, estejam conosco neste momento. Que possamos juntos compartilhar um pouco mais da cultura espírita cristã que vem auxiliando a nossa existência. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar trabalhando conosco e também nos protegendo neste momento. Que seja feita a tua vontade, que assim seja. Nós vamos falar de Espiritismo. Mas lembrando que nós estamos na Sociedade Universalista da Luz. E lembrando que o Espiritismo também é uma religião, uma filosofia, uma ciência. Mas colocando em partes, começando pela questão da religião, é uma religião muito respeitosa com todas as teologias, porque não é o único caminho que nos conduz a Deus. Felizmente, houve uma maturidade do Allan Kardec, das inspirações de Jesus, e vem sido, trazida, carregada pela responsabilidade de médiuns e espíritas sérios, como Chico Xavier, como outros tantos que ainda estão por aí, encarnados ou desencarnados, o Divaldo Franco, em lembrar exatamente nessa questão da presença de Jesus Cristo, não como exclusivo mentor do Espiritismo, mas o principal. Chico Xavier chegou a dizer em 1974 que se Jesus não estivesse dentro do contexto da teologia espírita, ele não seria espírita, mas sim cristão. Então é claro que há algumas diferenças entre uma religião e outra, mas lembrando que Jesus disse em algum momento das suas pregações, um só rebanho e um só pastor. Então nós não podemos levar tudo ao pé da letra quando refletimos sobre fé, sobre amor, sobre as propostas de religiosidade, não é? Porque todas elas sendo oriundas de um ser espiritual que passou pelo nosso planeta, comprovou a sua existência através de milagres, através, da ressurreição, das suas aparições materiais e também, mostrando que a vida continua após a morte, como misericórdia, como amor a todos nós e não como uma bênção exclusiva para um grupo de pessoas. Nós cantamos aqui, por exemplo, só para citar, a música do Padre Zezinho, que é muito bonita e que é uma música emocionante. E, aliás, eu não conheci esse final, mas eu tinha ele aqui, a letra, por isso que eu consegui cantar. Porém, eu conheço essa letra dessa música desde que ele lançou esse disco, O Certo Galileu, que é maravilhoso. E tem outros tantos, não é? Mas nós temos, por exemplo, na teologia católica, a Trindade Divina. E em outras religiões, a confusão de que Cristo e Deus é a mesma. Confusão não digo, a visão ideológica. Confusão é um termo que eu quero retirar, mas a visão ideológica é que Jesus, Cristo e Deus são a mesma consciência, mas não, na verdade, nós temos um pouco de necessidade para que a nossa fé seja melhor raciocinada, de ir um pouco além desta reflexão e entender que o universo é um pouco maior do que esta relação da Trindade Divina, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, existiu sim a visão de Cristo Jesus, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas, porém, como uma responsabilidade administrativa do nosso planeta e de outros até, porque ele disse em vários momentos difíceis de se comprovar na sua época, porque não tinha a visão telescópica e a tecnologia que se tem hoje para ver os outros planetas, mas que haviam muitas moradas na casa de Deus. E a casa de Deus vai muito além deste universo visível que nós temos observado externamente. Pequenas coisas que nós precisamos aprender a trazer com simplicidade para o dia a dia, porque esse é o real objetivo da doutrina espírita. A primeira questão que a gente tem sempre refletido aqui, trazido repetidamente, inclusive, como forma de aumentar a nossa reflexão e fixar esta reflexão, que é a compreensão sobre Deus. Deus, como Criador do universo,
a inteligência suprema que demonstra a sua grandeza e seu amor pelo efeito, não é disso, pelo efeito da natureza. Os filósofos do passado já falavam algumas vezes sobre isso, observando que esta natureza é tão perfeita, mas ainda, né, não se conseguiu compreender que a obviedade dos fatos está em que uma causa não pode, um efeito, melhor dizendo, né, não pode existir sem uma causa. O efeito inteligente não pode existir sem uma causa inteligente. Eu entrevistei outro dia um amigo cientista que lançou, né, com todo respeito, porque ele até me comentou que a renovação carismática católica acredita na influência dos espíritos na vida da gente. Eu não sabia disso, ele me comentou. Ele criou em 1980 numa empresa uma máquina, uma tecnologia que foi vendida inclusive para a NASA, para o mundo inteiro, e escreveu um livro, não é, Antídoto Apocalíptico, que são 150 provas da existência de Deus, que eles não conseguem explicar, mas eles viram, né, que há uma matemática no universo. Então já é um avanço, que há uma matemática na flor, há uma matemática na árvore, há uma matemática na proporcionalidade do crescimento, na posição das estrelas. Isso já é um avanço, não é? Ainda fechado num único planeta, que é o nosso, ok? Mas já é um avanço. Não se colocou a questão das outras dimensões, não se colocou a questão, não é? Porque muitos acham que não tem provas, né? Ninguém voltou para contar, não é? Cientistas acham isso e outras pessoas, mas sim voltaram, Jesus voltou para contar. Não foi, como Jesus disse, eu não vim para descumprir a lei, mas para fazer com que ela se cumpra. Se ele estivesse, né, privilegiado, nós teríamos a visão de um Deus que privilegia um filho em detrimento de outros. E é natural que tivéssemos ciúmes, não é? Porque, afinal de contas, Jesus é um filho privilegiado, é nosso irmão mais velho, mas que foi criado perfeito e que não precisou passar pelo processo evolutivo ao qual nós estamos passando, inclusive, como é o tema da nossa reflexão do fim do ano, né? Resignação evolutiva, com o livre-arbítrio, o amor, as possibilidades de erro e acerto, o que é muito importante que nos tratemos como colegas, não é? Porque ninguém está acima ou abaixo de ninguém, como colocou aqui, não é, nossa colega aqui, nossa irmã, enfim, justamente porque ao entendermos que por necessidade nós precisamos buscar não a origem do vento e o seu destino, como disse Jesus, né? Jesus falou por parábolas, mas quando ele disse, falando sobre o Espírito, que ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai, ele comparou com o vento, que na época também não tinha, né, meteorologia. Porque um cientista hoje, né, igual aos que tentavam, né, desautorizar Jesus, ia dizer, não, o vento vem da pressão atmosférica, vem das correntes marítimas, etc, etc. Era um exemplo filosófico, metafórico, que Jesus tentava dar para ampliar os nossos sentimentos. Porque, de fato, nós não sabemos, ou pelo menos não sabemos com toda a lembrança, absoluta lembrança, de que viemos do mundo espiritual para esse. Que existem estruturas, sistemas criados por Deus que se refletem inclusive no nosso corpo humano, que é formado por sistemas, sistema digestivo, sistema circulatório, né, com perfeição. Né, o cérebro, o sistema neurológico, com perfeição, que a ciência não consegue fazer, consegue clonar. Mas quando a ciência clona uma célula, ela pega uma matéria-prima já pré-existente. Então não é a origem, a criação. Ela pega uma célula, pega outra célula, clona, ok, faz uma carne igual, mas não um espírito. Irmãos gêmeos que estão dentro do útero de uma mãe, que têm a mesma divisão celular, mesma origem, ou seja, não é que se chama univitelinos, a mesma origem do pai, a mesma origem da mãe, duas células apenas que se dividem, viram gêmeos, trigêmeos, são geneticamente iguais, perfeitamente iguais. Às vezes até na própria impressão digital é possível que aconteça, mas são espíritos diferentes. Então a matéria não tem vida. E não tendo vida, nós temos a necessidade, né, de entender o que significa espírito, o que significa matéria, para que serve o espírito, para que serve a matéria, por que nós estamos passando pelo tempo, desde o nascimento até a nossa desencarnação, enfrentando, né, pequenos nadas, como diz no Evangelho, pequenas questões que às vezes questiúnculas, que se diz, né, às vezes nós erramos, às vezes nós acertamos, buscando a felicidade intuitivamente, porque é esse o objetivo da nossa transformação constante. A vida está sempre em movimento na direção da luz.
a imagem e semelhança de Deus. Que, sendo Jesus um irmão mais velho, sendo ele bondoso e sendo ele o mensageiro de Deus, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque ele já estava realizado no processo de transformação, já numa hierarquia de universo bem maior do que a nossa, e vindo a nos auxiliar, a nos dar a mão, seria desproposital e desproporcional que ele nos desse uma missão impossível de ser cumprida, que é ser de perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Todos aqui temos, né, experiência com tarefas, sejam escolares, sejam de trabalho, e sermos liderados por alguém. Né? Qualquer proposta que fosse incapaz de ser cumprida, nós teríamos que contestar. Então, por que os apóstolos que estavam lá com Jesus não diziam, mas Senhor, como é que eu vou ser perfeito? Eu não tenho como ser perfeito num curto espaço de tempo. Inclusive, eu costumo ser bastante imperfeito e recair um tempo todo nas minhas imperfeições. E não é assim tão simples eu violentar todo esse processo evolutivo em questões de justiça, em questões de amor, superar, né, o centro do meu eu para entender o que está sendo justo, o que não está, o que é real, o que não é. Isso dá trabalho. Os apóstolos não contestavam porque Jesus já tinha explicado, e isso ficou dentro do contexto do catolicismo, não existia, né? Existiu depois. Do cristianismo primitivo, a reencarnação, que já era conhecida pelos hebreus, mas que foi colocada no templo, debaixo, né, das estantes, lá naqueles papiros que a gente vê, para eles poderem administrar melhor o poder da consciência como sacerdotes. E era isso que Jesus queria dizer, que a luz deveria ser tirada debaixo da mesa e colocada para todos. Não é? Foi isso exatamente. Então, porque a reencarnação era considerada pelos hebreus da época uma forma de colocar as pessoas, a justificativa que eles davam, mas não era exatamente assim que eles praticavam, não é? Colocar as pessoas no comodismo. Porque assim muitos pensam do espiritismo hoje. Ah, então eu vou pagar isso na minha próxima vida. Na minha próxima vida eu pago, na minha próxima vida eu melhoro, quando eu começar na minha próxima encarnação, mas só que nós estamos aqui para começar agora. Não importa a idade que nós tenhamos, né? Quando chega a luz do sol, a luz que veio até nós, esse é o nosso momento, não é? Assim como a gente gosta de repetir a bela transformação de São Paulo, simbólica, mas muito bonita, quando a luz de Jesus apareceu no deserto de Damasco, e era aquele o momento dele, ele teve que fazer a sua conversão e aceitar e não pôde mais negar. Ele poderia até negar, mas ele ia cair na categoria dos hipócritas, dos demagógicos, e assim ia assumir, não é, responsabilidades pessoais sobre isso. Então Jesus não nos deu um fardo mais pesado do que os nossos ombros. Ele mesmo disse, Deus, que é toda misericórdia, todo amor, nos ajuda a cada um segundo as suas obras. É claro, não é? Lembremos que o fenômeno, né, de recuperação da orelha do soldado, quando Judas entregou Jesus e Pedro com a espada cortou a orelha do soldado, Jesus ali naquele momento aproveitou para dizer, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E se entregou pacificamente, né, aos soldados romanos que o humilharam, se entregou pacificamente a Herodes, que o humilhou, que depois o devolveu a Pôncio Pilatos e que questionou por que tu não se libertas se tu é o rei dos judeus, que tu é o rei, da onde que tu é rei se tu não tem nem exército. E Jesus disse, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. E mostrou a face do amor, não é? Dizendo que pai não sabe o que fazem. Não significa que o mal, a injustiça não deva ser combatida. Não é essa a questão. Só que a missão de Jesus está além do nosso alcance, não é? E se ele tivesse realmente reagido com a força de um ser capaz, não é, de se levantar do túmulo e ficar materializado, como é possível, não é contra a lei, e por isso que os cientistas negam, porque, na verdade, eles gostariam de ver espíritos materializados, o que não transformaria as consciências, talvez só gerasse especulação. Então é por isso que Deus e a própria administração do planeta limita esse tipo de fenômeno. Mas já apareceu Fátima, não? Os segredos de Fátima também são aparições de Nossa Senhora que apareceu em vários lugares do mundo, inclusive no século durante a Segunda Guerra Mundial. É esse o segredo de Fátima, não é? Nossa Senhora como espírito apareceu. Jesus, inclusive, ficou até 40 dias após levantar-se como espírito do túmulo entre os apóstolos num fenômeno mediúnico. Ele não voltou com um corpo de carne, seria contra a lei. Mas a aparição espiritual ela tem explicações fenomênicas, científicas, porque é energia
E assim ensinou tanto Allan Kardec quanto outros tantos que vieram ao longo e o próprio Chico Xavier com mais de 500 livros, André Luiz e tal, que o mundo espiritual imediato ao nosso também é semimaterial. Nós temos uma tabela periódica que vai dos elementos químicos, em que inclusive foi sonhada, né? Ela foi revelada, né? A pessoa que escreveu a tabela periódica, lá que tem o ferro, tem o níquel, tem todos os elementos, foi num sonho. E cada um com a sua energia. Por que nós estamos vendo uma justificativa de guerra por causa do urânio lá no Iraque, que é um elemento da tabela periódica, e o materialista que quer dominar o mundo mercenário e perder a sua alma, né? Coloca, então, todas essas limitações que nós achamos, não é? Que são a definição do que é o mundo absoluta, mas não é. Porque o próprio Jesus disse, eu venci o mundo. Santo Tomé precisou tocá-lo, não é? Dizem, né, os estudiosos mais profundos de que a primeira aparição de Jesus para Maria Madalena, ele disse, não me toque, porque segundo, inclusive está nos evangelhos e também na Bíblia, que Jesus foi aos lugares mais profundos, que no Espiritismo se chama umbral, mas se pode chamar de inferno, quem quiser chamar assim, e avisou aqueles irmãos que estavam lá presos por seus erros espirituais que teria um tempo X para que eles se convertessem, caso contrário, né, eles teriam que ser encaminhados para um outro lugar do universo. É uma lógica simples, porque se ele disse que nenhuma ovelha se perderia, o mal não vai ser aniquilado, ele vai ser convertido ao bem. Mas primeiro também temos que entender que se é cada um segundo as suas obras, existem lugares de limitação, onde o mal precisa ser purificado, onde há sofrimento, regiões umbralinas, e que ali eu aprendo, como André Luiz aprendeu a pedir, né, a misericórdia de Jesus, a vibrar de um jeito melhor, a fazer a reforma íntima, perdoar, largar os rancores, confiar na justiça divina, coisa que nós podemos fazer desde já, porque somos espíritos encarnados, que Allan Kardec chamou de alma. É a nossa consciência, que vai sair do corpo mais cedo ou mais tarde e seremos espíritos desencarnados, onde teremos que transitar por ruas, por avenidas, ou por desertos, ou estaremos perdidos de acordo com o nosso pensamento. Lembremos disso quando desencarnarmos, de fazer uma oração, pedir ajuda a Deus de coração, que não vai ter problema, né, de estarmos sem direção, porque isso já aconteceu com nós muitas vezes. Existe um ministério da reencarnação em vários elementos, porque o sistema de Deus é perfeito, vai além da nossa compreensão terra, mas vamos falar de terra. Que é um mundo de provas e expiações, aliás, para espíritos como nós, que podemos ter bastante inteligência, mas não temos ainda a ética bem desenvolvida de fazer o próximo que dele gostaríamos de receber. Que podemos ter, então, Allan Kardec classificou esse tipo de personalidade, tanto no corpo físico quanto fora dele, como várias categorias, 7 categorias de espíritos, espíritos bondosos, espíritos de luz, até os demagogos. No livro O Céu e o Inferno, ele conversando com os espíritos, com testemunhas, sem a necessidade de tecnologia, para provar, para tirar foto dos espíritos, e sem a necessidade de comprovar também, porque era impossível ser um fenômeno de telepatia, como a ciência gosta de dizer, ou adivinhações, que vinham espíritos e diziam, olha, o meu corpo está enterrado em tal lugar. Ele fez várias, no mundo inteiro, na Sociedade de Paris, tem esse tipo de experiência, não é? Tem coisas que só a tal pessoa sabe. Havia ali algumas intimidades de convivência que só uma mãe, um filho, um pai poderia saber. Então isso foi mostrando que havia ali inteligência naquele, muito além daquele movimento das mesas, muito além daquela brincadeira, né, que não se faz do jogo do copo, mas o fenômeno das mesas, né, falantes, etc. Allan Kardec pensou, não, deve ter uma inteligência, porque uma mesa não fala. Então começou-se a procurar por determinação do planejamento que é de Jesus, delegado por Deus no nosso planeta, que é os 10 mandamentos, em primeiro lugar, para nos dar senso de moralidade, a vinda de Jesus para relembrar esse senso de moralidade, e o Consolador prometido, como eu falei, né, preciso que fique claro, não como absoluta forma de religiosidade. Portanto, não é o espiritismo a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Ou seja, as religiões precisarão, para convencer os jovens, ou as pessoas ateias, ou as pessoas agnósticas que não conhecem e não aceitam Deus sem uma explicação clara, de que o mundo espiritual existe e que há uma lógica, há um sistema perfeito criado por Deus e que nos consola porque nos dá chance de recomeçar.
Então, no livro Céu e Inferno, essas entrevistas que se fazia com os espíritos mostrou também, através da pesquisa, que não existem penas eternas. Ninguém está condenado ao inferno absoluto até o dia do juízo final. Seria a visão de um Deus cruel. Seria a visão de um Deus que contradiria o próprio Jesus, que ele mandou em delegação, não é? Quando ele disse que nem uma ovelha se perderia. E aliás, isso também está nas outras religiões, né? Uma fração de segundo que Deus negasse um de seus filhos seria a aniquilação, né, da sua própria obra, seria um fracasso de Deus. Sendo Deus, filosoficamente falando aqui, perfeito, a inteligência absoluta, qualquer filho de Deus que não chegar à sua imagem e semelhança, mesmo que ele tenha bilhões de criações e universos, etc., seria um resultado de fracasso, né? E sendo Deus com uma fração de possibilidade de fracasso, não poderia ser Deus absoluto, outro seria Deus e não esse. Então temos que aprender a confiar nisso com inteligência, é isso que o Espiritismo propõe, porque nos consolará na nossa dor. Na dor da doença, na dor da incompreensão, na dor da saudade, no medo da morte, nos apegos que nós temos do transitoriedade da matéria, porque nós não conseguimos parar o tempo, é impossível que nós controlemos o relógio, é impossível que nós dominemos desculpe, o mecanismo do cosmos, não é? Da Terra que gira em torno de si mesma e ao mesmo tempo gira em torno do Sol, e que tem uma Lua posicionada corretamente para nos defender, não é? Do lixo estelar, de estrelas que explodem em outros lugares, e como uma raquete de tênis vai afastando isso e que mantém a nossa vida sob condições exatas, não é, de o nosso corpo, por exemplo, geneticamente com a pressão sanguínea, com a digestão, com a necessidade de comermos, com a questão da estrutura muscular que isso é uma questão que somente uma inteligência suprema e perfeita poderia nos dar e que não nos condenaria, não é, ao desespero do nada. Essa visão é o Consolador prometido. E o que nós vamos fazer com ela? Aceitar cegamente, sentarmos e esperarmos que alguém resolva os nossos problemas por nós, porque nós acreditamos, não é? Seria um comodismo, né? Então Jesus dizia, ajuda-te que o céu te ajudará. Cada um de nós tem um determinado tipo de desafio reencarnatório, nessa ou noutras existências, que nós vamos administrar no íntimo do nosso silêncio com o nosso Deus Criador, que não há necessidade, inclusive, de comprovantes externos, não é? Nós, com nossa consciência, que também faz parte dessa natureza criada pelo nosso Deus, nos dá a certeza de que nós existimos, que nós somos uma consciência imortal, lá no fundo nosso desejo de não querermos nos apagar no nada, sabe que nós já passamos por esses momentos, e que tudo há uma lógica. Inclusive pode-se perguntar, em outros momentos, que não é o momento atual aqui desse nosso diálogo, ou da exposição, né? Porque um diálogo exigiria uma troca, uma oportunidade de perguntas. Então eu já vou colocando aqui algumas possibilidades de perguntas, por exemplo, né? Por que nós esquecemos então? Não é? Por que eu não lembro? Porque a lei de Deus é amor. E aí eu sou obrigado, muitas vezes, por amor, a ter que perdoar para me libertar alguém que porventura tenha me prejudicado numa encarnação passada grandemente. E nós sabemos, né, que devido ao orgulho, devido ao ego, devido às nossas fragilidades de personalidade, nós conseguimos facilmente encontrar argumentos para nos vitimizarmos diante das justificativas da aparente injustiça que sofremos, não é? Por incompreensão e qualquer tipo de problema, né, de desavença e de desacordo. E o universo ele está constantemente nos forçando para a paz e para a organização, porque Deus é isso, ele vibra isso, ele não vibra o negativo. O negativo somos nós para entendermos o que é o positivo e termos possibilidade de ter méritos diante dessa transformação e chegarmos, né, com construção individual ao nosso Deus. E aí, que está também no princípio que os gregos perceberam bem lá atrás, antes mesmo do Espiritismo, filosoficamente falando, que quem te feriu vai te curar, que está no nosso lar, que está no nosso trabalho, que está próximo de nós por alguma situação, muitas vezes é quem nos prejudicou muito. Mas que Deus, sabendo da nossa infantilidade e incapacidade de esquecermos, então nos deu um tempo, né, para amadurecermos, para resolver essas questões morais mais para frente. Então a gente nasce,
vem do plano espiritual, o nosso corpo espiritual, que o São Paulo já dizia existir e já sabia, porque Jesus tinha falado tudo isso no início do cristianismo. Foi o imperador Constantino que editou os evangelhos e tirou todas as partes que o espiritismo renasceu, né? Recriou, não, republicou, vamos dizer assim, né? Trouxe de volta a cultura do mundo. O nosso corpo espiritual, portanto, é uma matriz mais ou menos material, ainda não é a nossa liberdade espiritual. A nossa liberdade espiritual será o dia que não precisarmos mais reencarnar. Aí estaremos livres, né, de nascer, viver e morrer. Mas enquanto isso, nós estamos obrigados a reencarnar. Nós vamos entrar na forma do útero da mãe, através de uma transformação de consciência no Ministério da Reencarnação. Vamos entrar no útero da mãe, através da formação de um novo corpo. E ali vai ficar a nossa memória do passado, e só vai se aparecer através de intuições. Através de alguma forma, né, de intuição, como Mozart, que tocava piano aos 5 anos de idade, né? Seria uma injustiça que Deus colocasse um gênio com 5 anos de idade reencarnado e tocando piano, e o outro que não consegue nem afinar uma nota musical. Ele trabalhou para saber aquilo, e por alguma razão ele lembrou. Assim como esses gênios que aparecem hoje em dia de vários lugares, é trabalho. Todo o progresso espiritual, toda a ciência, toda a moralidade é trabalho. É lei de causa e efeito, não existe privilégio. É uma lógica bastante importante para que nós confiemos na bondade de Deus. Então o esquecimento faz com que eu perdoe, por alguma razão familiar, o meu irmão que nasceu na minha casa, que foi o meu sócio, foi o meu algoz na minha família, ou vice-versa, que eu não lembro, mas que eu tenho ali, né? Eu já tenho ciúmes do pai, já tenho ciúmes da mãe, já tenho ciúmes do trabalho dele, já tenho... Então, quer dizer, alguma coisa, ou tenho medo, não confio, alguma coisa ali está envolvida que eu não sei. Mas daqui a pouco nós vamos ter que fazer o velório juntos do nosso pai e da nossa mãe, nós vamos ter que discutir as questões de herança e vamos ter a oportunidade de nos entender ou não, né? Mas é o amor incondicional. Por isso o esquecimento, para que a gente possa pelo menos ter a oportunidade de perdoar sem cálculo, sem malícia. Senão a gente perdoa calculando, eu faço de conta que eu perdoo e pronto, né? Não existe fingimento no mundo espiritual. A luz, a porta estreita, para concluir, é aquilo que Jesus queria dizer da nossa, e tem inclusive no Evangelho, não é o banquete de núpcias, que a nossa energia, à medida que nós vamos deixando as nossas contradições, né? O Papa João Paulo II, aliás, tem um livro bem legal, que ele escreveu quando ele era apóstolo na Polônia, quando ele era bispo, que é a contradição. Que todos os religiosos, ou toda pessoa que gosta de querer crescer, não sacerdotes, religiosos, que o espiritismo é religião, vai se contradizer. Só Jesus era perfeito e bom, e mesmo assim ele não assumiu isso. Ele dizia, pode me chamar de mestre, bom é só Deus. Por prudência e por exemplo. Então, nós assumindo isso, entenderemos que essa luz, essa porta estreita, ela não pode enganar. Num dos livros do André Luiz, tem, por exemplo, assim, um espírito de uma moça, uma mulher que está lá perdida no umbral, foi lá bater na porta dos fundos lá. E tem uma vigilância magnética lá no plano espiritual, uma proteção. Está lá quase convencendo lá o guardião. E daí aparece lá o mentor e diz, não, ela não pode entrar. Mas por que ela é tão boazinha? Daí eles mostram que ela tinha cheio de pontos pretos na aura dela, que são como se fossem pontinhos pretos que a gente vê nas bactérias, hoje nas colônias de bactérias, que eles mostram pra gente nos exames, não é? E era a consciência dela, porque cada ponto preto daquela aura eram abortos que ela tinha feito enquanto ela estava encarnada e recebia dinheiro. Então a vibração dela não cabia dentro do nosso lar. Mesmo que ela finja. Existem, por exemplo, quando os resgatistas vão ao plano espiritual, nos umbrais, que são como se fossem campos abertos, pessoas sem casa, como esses moradores de rua, redes magnéticas, então eles jogam as redes. Se você estiver fingindo bondade, você não pega, a rede não... Porque é questão de vibração, que não o imã que não cola no plástico. Tem que ser real a transformação. Para a consciência eu não posso mentir. Então isso pelo menos nos dá a possibilidade, não é, de trabalharmos com sinceridade a nossa transformação íntima. Nos dá um norte de evolução. Nos dá a certeza de que quando disse Jesus sedes perfeitos, não é uma encarnação que vai ser suficiente. A gente já está repetindo. Mas a gente não vai desistir. E aí ele vai nos estimular. Aí ele vai nos amar.
E vai lembrar que fora da caridade não é salvação. É o amor, e a caridade não é material só, a caridade moral que eu quero fazer, que a gente vai julgar menos o semelhante, porque a gente vai ver as nossas próprias dificuldades, a gente vai perdoar com mais consciência, porque a gente vai entender que a gente também precisa de perdão. E tudo isso faz parte, então, dessa nossa grata e querida doutrina espírita, ao qual nós estamos agregados com a necessidade de sermos pelo menos esforçados, não é, para ampliar o nosso nível de consciência nesse sentido. Agradecendo então a atenção de todos, peço que fechemos os olhos novamente para a segunda parte do atendimento, para que nós possamos manter, enfim, o desejo e a boa intenção de ampliarmos esse tipo de pensamento e sentimentos. Muito obrigado, Senhor Deus, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui falando em teu nome mesmo, dignamente, mas com toda a vontade de nos dignificarmos a cada segundo que passe. Abençoe a todos que aqui estão, aqueles que aqui não puderam estar, seus lares, suas casas, seus amigos, seus inimigos e também o nosso planeta, Pai. Muito obrigado por este momento, mais uma vez, e que assim seja. Obrigado.